Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 230, Nosso Lar, Chico Xavier, né? Estamos terminando esse capítulo 43, tema Em Conversação. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, assim que nós terminarmos esse livro, o esmiuçamento desse livro Nosso Lar, o próximo livro será Ação e Reação. Então, isso discutido pelos nossos amigos espirituais, né? Marcílio Colombaroli, que assumiu a responsabilidade, né? Então, é isso mesmo. Então, assim que nós terminarmos o livro Nosso Lar, nós vamos iniciar Ação e Reação. Livro de André Luiz, de Chico Xavier. Então, aqui, Benevenuto, ele continua ainda... Desculpa. Benevenuto, ele continua esclarecendo os amigos ali presentes, né? Como, por exemplo, Lísias, Tobias, André e outros companheiros. Então, eles estão, assim, comentando a respeito da estadia deles no corpo físico, aqui na Terra, aliás, no período da guerra. Então, Benevenuto continua assim: é razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então, você se lembra que já esmiuçamos até aqui, né? Quando procuramos, de certa forma, esclarecer as pessoas de que nós mesmos quem cavamos o nosso buraco, vamos pensar por esse lado assim, nós mesmos quem cavamos a nossa cova e nós mesmos que tapamos a nossa cova. Às vezes, muitas pessoas, conversando com um amigo meu uns tempos atrás, ele me disse: Luiz, eu não concordo com nada do que você diz ali. Eu falei: não, mas eu não estou à procura de reconhecimento. Não. Se vocês, eu disse isso para ele, se você está assistindo os nossos vídeos com o interesse de me elogiar, você está perdendo o teu tempo. Porque eu ali estou a serviço da espiritualidade. Se eu me encontro, disse isso para ele. Hoje nós estamos já com 6.500 vídeos, mas na época estávamos com 6.400 quando tive essa conversa com ele. Eu disse para ele assim, mais ou menos, se eu estou nesse trabalho, porque alguém me confiou esse trabalho. Então eu devo satisfação ao ser que me confiou esse trabalho. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas qual ser que te confiou esse trabalho? Isso eu não posso dizer. Eu estava conversando com uma amiga minha na data de hoje. E ela me disse assim: Luiz, é tão difícil para você, não é? Assim, porque você sabe de muitas coisas que você tem que guardar. Sim, é uma prova. Não é fácil. Não é fácil você ficar sabendo de tantos detalhes do plano espiritual e você não poder dizer. Por exemplo,
A espiritualidade, ela, para me testar, tem casos que eles me dizem: quem reencarnou ali naquela mãe, o nome daquele ser na existência passada, o parentesco com aquela mãe, o parentesco comigo, a amizade comigo, e eu não posso falar nada para aquela mãe, eu não posso falar nada para aquela amiga, eu tenho que me manter calado. Agora pode ter certeza, gente, que se eu estivesse na contramão dos desígnios de Deus, eu abriria minha boca até o fim e saía falando asneira por aí. Pois eu tenho um amigo, olha só para você ver como são as coisas, eu não posso dizer nome, tá? Por uma questão de ética. Faz parte do estudo isso aqui que eu estou dizendo. Eu tenho um amigo que ele estava muito bem casado. Muito bem casado. Aqui na atual existência. Eu só não posso dizer nome. Ele amava demais a esposa amava demais ele. Ele tinha 2 filhos. Por que passado, Luiz? Tinha. Pera lá. Eles tinham 2 filhos. Mas de repente, ele sentiu necessidade de procurar um centro de Umbanda. Nada contra a Umbanda. Nada contra. Mas cada um é cada um. E lá nesse centro, ele sozinho, ele foi nesse centro espírita, nesse centro de Umbanda, nesse centro espírita não, nesse centro de Umbanda. E ele começou a frequentar esse centro de Umbanda. E lá dentro, o mentor daquele centro disse mais ou menos a ele da seguinte forma: você ainda tem que realizar algo aqui na tua vida atual. E ele perguntou o quê? Resgatar a tua alma gêmea. Aí ele disse assim para o mentor: mas eu sou casado. Sim, você é casado, mas você não está casado com a pessoa certa. E, gente, a gente precisa tomar um cuidado. Você não está casado com a pessoa certa. A pessoa certa, ela vai aparecer na tua vida de hoje a 15 dias. Ah, mas e se essa pessoa aparecer, conforme o senhor está dizendo, o que eu faço? Pois eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Ora, por se tratar da tua alma gêmea, é natural que você tem que divorciar da pessoa que você está casado com ela, pague pensão para as crianças, não deixe as crianças morrer de fome, pague pensão e assuma a tua alma gêmea, porque ela sim que é um compromisso teu. Olha para você ver que as orientações todas distorcidas. E sei, gente, que fizeram uma lavagem cerebral tão grande na cabeça desse meu amigo, que de fato, 15 dias depois, aparece na vida dele a alma gêmea dele. A alma gêmea dele era lá de dentro do centro de Umbanda, que escutou
o diálogo dele com o mentor da casa. Uma moça de aproximadamente seus 30 anos de idade. E ele praticamente quase com 70 anos de idade. Nada contra a idade. Mas que tipo de orientação é esta, meu Deus? Ele casado, muito bem casado, com 2 filhos, ter que se separar da esposa, pagar pensão para os 2 filhos, justamente porque apareceu na vida dele a alma gêmea dele, orientada por aquele mentor daquela casa. Gente, eu não digo o nome dessa casa, eu não digo o nome desse mentor, eu não digo quem é essas pessoas por questão de ética. Mas aconteceu aqui em São Sebastião do Paraíso. Agora você acha que é fácil para mim guardar isso tudo? Que ele fez? Levou o conhecimento da esposa dele, se separou da esposa dele, começou a pagar pensão para os filhos dele e você pode me dizer assim, Luiz, mas ele quase 70 anos, ele se separou da esposa e ainda paga pensão, mas acontece que ele casou um pouquinho mais velho, você entendeu? Mais idoso. Ele casou ali mais ou menos com os seus 38, 39 anos. Você tem o direito de pensar desse jeito aí que você está pensando. E ele assumiu essa moça como sendo a alma gêmea dele. Agora, você acha que isso condiz com a natureza de Deus? Vou usar esse termo. Desgraçar com a vida de alguém para poder ser feliz com outra pessoa? Então, olha só. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Aí, né, continua Benevenuto. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. O assunto que eu tratei antes a respeito desse amigo meu tem a ver com essa fala de Benevenuto. Falta de preparação religiosa nesse amigo meu também. Falta de preparo. Quantos milhões de pessoas que buscam casas espíritas sérias e que não são recebidos, não são orientados corretamente? Casas espíritas sérias. Por isso, esses seres que batem essas casas espíritas que não são sérias, são acolhidos pelas trevas, por esses charlatões, mistificadores, impostores, que se passam por mentores, aproveitando a ignorância de ambas as partes. Então, continua Benevenuto. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. Não basta. Não basta ao homem, né? A inteligência apurada. Ser inteligente demais não basta. Inteligência é cultura. Inteligência é intelecto. Mas não basta intelecto, é preciso moral. Porque a falta da moral é que leva a pessoa a pisar na casca de banana.
Não basta o homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Olha aqui, ó, olha aqui. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Quando cuide das verdades de Deus. Agora, mas o sacerdócio político, que é o que existe aqui na Terra, jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. E isso é verdade. Olha só. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da humanidade. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Por isso, esse desencontro aqui na Terra. Eu conheço pessoas que já tiveram a oportunidade de frequentar várias religiões aqui na Terra. Quando me perguntam qual é a tua religião, eu digo, eu não tenho religião. Eu não sigo religião nenhuma. Mas você não é espírita? Pera lá. Eu não sou espírita. Eu me esforço para ser espírita. Porque espírita não é para quem quer. Espírita é para quem aguenta. Aguenta reforma íntima, transformação íntima, mudança de hábitos, de atitude, mudança de caráter, reforma. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas não é da boca para fora, é o teu interior. Então, quando me perguntam qual a tua religião, eu digo que não sigo religião nenhuma. Porque religião é um termo aqui nosso. É preciso entender que nem Jesus deixou religião aqui na Terra. Jesus não criou religião nenhuma. Todas as religiões que existem na face da Terra foram criadas pelo homem para satisfazer as suas condições financeiras. Pois não existe uma religião aqui na Terra que não explora a humanidade. Luiz, mas você é espírita? Digo, não, eu não sou espírita. Eu tento ser espírita, já expliquei. E outra coisa, espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência. Espiritismo é filosofia. Por último, espiritismo é religião. Por último. Primeiro é ciência. Segundo, filosofia. E terceiro, religião. Agora, quem tem conhecimento de ciência e de filosofia, ele sabe que não precisa se utilizar-se do termo religião, porque você encontra religião na ciência e na filosofia, porque religião
significa religar o ser a Deus. Religar. Ligar, religar a Deus. Por isso que o Espiritismo não possui dogmas, enquanto todas as religiões aqui na Terra, elas são sustentadas pelos dogmas. Então vejamos, é preciso entender que existe em 100% dos espíritas, que se diz espírita, existe uns 40% que se diz espíritas, mas não são espírita, são místicos. São místicos. E por eles serem místicos, eles frequentam o catolicismo, eles frequentam Umbanda, eles frequentam Reiki, apometria, cabala, enfim, o budismo, o islamismo, eles frequentam tudo. E isso não é espírita, isso é místico. É místico, místico. Porque veja bem, o místico é aquele garimpeiro que sai à procura de um minério valioso. Esse é o místico. Ele encontra ouro aqui, ele encontra prata ali, cobre ali, e ele vai pegando tudo aquilo ali, vai vendendo. Isso é psicologia, só para você entender. Ele vai garimpando. Então ele fica batendo de porta em porta, naquela insatisfação, naquela ânsia, naquela necessidade, naquele desculpismo, louco para transferir os teus problemas para aqueles espíritos ali daquela casa espírita. Pois bem, esse é o místico. Ele procura a casa espírita, ele procura o centro de Umbanda, ele procura as religiões aqui na Terra para transferir os problemas dele para aqueles que naqueles departamentos trabalham. Só que essa não é a realidade. A realidade é o departamento orientá-lo a permanecer com os teus problemas, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E não deixar os problemas ali, igual, por exemplo, eu tenho amigos que bebem, prostituem, usam droga, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, vai à casa espírita em busca de passe para aliviar as cargas negativas que traz nas costas, como diz eles usam esse termo. Então eu te faço essa pergunta: quem aqui na Terra está preparado? Existe alguma religião aqui na Terra? Religião, não estou falando ciência não, porque ciência é o espiritismo. Mas existe alguma religião aqui na Terra preparada para orientar a humanidade? Gente, as religiões estão preparadas e preocupadas em saquear a humanidade. Em saquear. E conforme eu estava dizendo, conforme nós estávamos dizendo, 40% místico que frequenta tudo quanto é lugar, eles também têm copiado outras religiões, como o catolicismo, o budismo, o islamismo e também os evangélicos em matéria de dinheiro. Tem uns místicos por aí que vivem em prol do dinheiro, como por exemplo os pais de santo,
os buenas dichas, esses ledores de sorte e por aí em diante. Eu estou dizendo alguma besteira? É só você analisar. Quantos postes a gente encontra na rua com aqueles cartazes? Joga-se búzios, joga-se tarô, cartas, traz o amor em 7 dias. Deus que me livre, deixa esse bicho pra lá. Traz o marido de volta, traz a esposa de volta, arruma-se emprego, arruma-se namorada. Deus que me livre, deixa esse bicho pra lá. Porque se já passou pela tua vida, é porque passou. Então, se passou, não traz de volta não, porque senão você vai continuar com sarna para coçar até desencarnar. Vamos gravar mais um vídeo.